Sandra estendeu as notas para Fábio e pediu que ele comprasse a casa dela. Fábio parou com o filho ao lado, olhando para ela como se não a reconhecesse. Ele olhou para as notas, depois para a madeira podre atrás dela, e não conseguiu dizer uma palavra. O filho tocou a manga do pai em silêncio, e aquele gesto foi o que mudou tudo. Fábio ficou olhando para aquelas notas por um momento que pareceu mais longo do que era. E então as pegou das mãos de Sandra com cuidado, sentindo a textura das dobras antigas no papel, enquanto processava tudo o que estava acontecendo na sua frente sem que tivesse planejado nada daquilo. Ele havia saído de casa naquela manhã com Mateus para fazer uma visita rápida ao terreno antes de uma reunião marcada para o início da tarde. E o que encontrou ali era completamente diferente de tudo que a equipe havia descrito nos relatórios que ele havia assinado nos últimos meses. Nos documentos, o endereço constava como terreno com ocupação informal a ser resolvida dentro do processo de aquisição. Na frente dele estava uma mulher de uniforme azul, com avental branco, de pé naquele chão de terra batida, com uma pasta de documentos reunidos com o próprio salário, pedindo que ele comprasse a casa dela com o dinheiro que havia guardado real por real durante 2 anos. Fábio era um homem que havia construído uma empresa do zero. Havia tomado decisões difíceis durante anos e havia aprendido a ler situações antes de reagir. Mas naquele momento, parado naquele terreno com o filho ao lado e aquelas notas nas mãos, ele sentiu que estava diante de algo que nenhuma reunião, nenhum relatório e nenhum processo interno haviam preparado ele para enfrentar. Havia algo na postura de Sandra que não era desespero, não era súplica e não era a postura de alguém que havia perdido o controle da situação. Era a postura de alguém que havia pensado muito antes de estar ali, que havia calculado cada passo, que havia chegado àquele momento com tudo que tinha disponível e estava disposta a usar cada recurso que possuía para proteger o único lugar que ela e a filha chamavam de lar. Fábio havia negociado com empresários, com investidores, com advogados experientes e com sócios que sabiam exatamente onde apertar numa mesa de negociação, mas nunca havia ficado sem resposta imediata, da forma que ficou naquele momento, parado no meio daquele chão de terra batida com o filho ao lado e aquela mulher à sua frente. "A senhora mora aqui?" Fábio perguntou, e a voz saiu mais baixa do que ele pretendia. Sandra não desviou o olhar. "Há 12 anos, senhor." Fábio virou o rosto para a estrutura atrás dela. Algumas tábuas estavam tão deterioradas que haviam se desprendido e ficavam encostadas umas nas outras sem nenhum suporte além do próprio peso. O telhado tinha uma abertura grande do lado esquerdo, coberta com lona preta amarrada com arame retorcido, e havia uma janela com vidro quebrado tapada por dentro com papelão dobrado. A porta de madeira não fechava direito porque a parte de baixo havia cedido com a umidade ao longo do tempo. Havia um varal improvisado entre 2 estacas com roupas penduradas que balançavam levemente com o vento, e o chão ao redor estava varrido, organizado dentro do que era possível organizar naquele espaço. Fábio havia trabalhado com construção desde os 23 anos e sabia exatamente o que estava vendo do ponto de vista técnico, mas naquele momento o que ele estava processando não tinha nada de técnico. Estava processando o fato de que havia uma pessoa que acordava todo dia dentro daquela estrutura e que havia outra pessoa, de 5 anos, que fazia o mesmo e que em nenhum relatório que ele havia assinado aquilo havia sido descrito como era de verdade. 12 anos, ele repetiu em voz baixa, quase para si mesmo. "A minha mãe morou aqui antes de mim", Sandra disse sem tremor na voz, sem nenhum pedido embutido nas palavras, apenas fatos sendo colocados na frente de quem precisava ouvi-los com clareza. "Quando ela partiu, o terreno ficou para mim. Está registrado em cartório e tenho os documentos originais guardados aqui dentro." "A senhora tem escritura?" Fábio perguntou. "Tenho contrato de cessão de posse com firma reconhecida
e registro de IPTU dos últimos 8 anos no meu nome. Sandra respondeu sem hesitar. Posso buscar agora se o senhor quiser ver cada um. Fábio fez um gesto com a cabeça, indicando que sim, e Sandra se virou para a porta da estrutura. Abriu com cuidado, porque a dobradiça de cima estava solta e a porta precisava ser erguida levemente para não raspar no chão. E entrou sem pressa. Mateus ficou ao lado do pai, olhando para a abertura da porta sem dizer nada. O sol batia direto no chão de terra batida e uma brisa leve movia as roupas do varal. Fábio ficou parado naquele silêncio que se formou enquanto Sandra buscava os documentos, olhando para aquela estrutura e tentando encaixar o que estava vendo com o que havia lido nos relatórios. E as duas coisas não se encaixavam de nenhuma forma possível. Pai, Mateus disse em voz baixa, sem olhar para o pai, os olhos fixos na porta aberta. Ela mora aqui de verdade, né? Mora, Fábio respondeu com a voz nivelada. Mateus ficou quieto por um momento. E a filha dela também? Fábio virou o rosto para o filho. Você ouviu a conversa toda? Você perguntou se ela tinha filho. Mateus disse direto, sem desviar o olhar da porta. Ela disse que tem uma menina de 5 anos. Fábio não respondeu de imediato. Ficou olhando para a estrutura de madeira e pensando que havia uma criança de 5 anos crescendo ali dentro, acordando todo dia naquele lugar, e que ele havia assinado documentos que tratavam aquela situação como uma pendência burocrática a ser resolvida dentro de um processo de aquisição de terrenos. A equipe havia descrito tudo com uma linguagem tão técnica e tão distante da realidade concreta, que o ser humano dentro daquela situação havia desaparecido completamente entre os termos do relatório. E ninguém havia achado necessário traduzir aqueles termos para a realidade que eles representavam. Sandra voltou com uma pasta de plástico transparente, desgastada nas bordas, com elástico segurando. Ela abriu com cuidado e foi colocando os documentos nas mãos de Fábio um por um. Contrato de cessão de posse com firma reconhecida em cartório. Carnês de IPTU dos últimos 8 anos, todos quitados em dia. Comprovante de cadastro social no endereço. Documento de identidade com aquele endereço como residência declarada e comprovante de vínculo de trabalho com o mesmo endereço registrado. Fábio leu cada folha devagar, passando os olhos por cada linha sem pressa, e quanto mais ele lia, mais pesado ficava o silêncio ao redor dos três. Cada documento era uma camada de tempo, de esforço, de uma vida inteira construída naquele pedaço de chão, e cada documento havia sido ignorado dentro do processo que a equipe conduzira, sem trazer para ele a dimensão real do que estava envolvido. A senhora pagou IPTU desse terreno por 8 anos seguidos, Fábio disse sem levantar os olhos das folhas. Todo ano, sem atraso, Sandra confirmou. Ele fechou a pasta e ficou com ela nas mãos. De onde veio o dinheiro que a senhora me trouxe hoje? Sandra levou um segundo antes de responder. Juntei nos últimos 2 anos. Guardei o que sobrava todo mês depois das contas fixas. Eu sei que não é o valor real do terreno, senhor. Sei muito bem o que ele vale no mercado, mas era o que eu tinha, e eu precisava mostrar que não vim aqui só com palavras e sem nada na mão. A senhora guardou esse dinheiro durante 2 anos para esse momento específico? Fábio perguntou. Sim, Sandra respondeu sem mais explicação do que isso. Fábio ficou olhando para ela. A senhora sabia que ia precisar negociar diretamente comigo? Sabia que ia precisar negociar com alguém, Sandra disse. Quando recebi a notificação e vi o nome da empresa, pesquisei quem era o responsável. Quando liguei 3 vezes e não consegui resolver pelo número da notificação, decidi que precisava chegar até o senhor de outra forma. Como a senhora sabia que eu viria aqui hoje? Fábio perguntou. Não sabia, Sandra respondeu com a voz firme. Vim todos os dias nos últimos 5 dias. Ficava aqui pela manhã esperando. Hoje, o senhor estava aqui. Fábio ficou em silêncio por um momento, processando aquilo. Ela havia vindo todos os dias durante 5 dias.
com aquela pasta debaixo do braço e aquelas notas guardadas,